Pessoal, muito boa noite. O nosso assunto da noite de hoje, o pensamento, asas ou prisão, nós já iniciamos com a indicação de uma obra muito conhecida, acreditamos de todos, até porque foi também já traduzida em filme, considerando que literatura é uma coisa, cinema é outra, tá certo? Mas falamos aqui do Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Interessante notar que, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar um André Luiz numa condição... Não estava funcionando? Ah, é? Ah, tá. Nós vamos encontrar André Luiz numa condição mental altamente limitante, porque ele declara que ele não havia se preparado para... ele não tinha, aliás, condições e aspectos preparados para o processo do desencarne. E, exatamente por ser um materialista convicto, ele vivia uma condição mental totalmente limitante, e essa própria condição fez conexões com criaturas que também viviam na mesma situação, no mesmo campo vibratório. Não existia aí, de maneira alguma, qualquer tipo de ação punitiva da divindade ou de qualquer outro espírito que estivesse punindo. A condição é exatamente única da pessoa, como ela aceita e acredita exatamente em si mesmo. Tanto é que uma outra obra que nós indicamos e da onde nós tiramos o assunto da noite de hoje é o Fonte Viva. Já falamos sobre ele na palestra passada, um livro lançado em 1956, que irá completar 70 anos daqui a alguns dias, né? Menos de um mês ele completa 70 anos. Eu sei porque ele é de 1956, porque esse que vos fala também completará 70 anos daqui a alguns dias. Então, não tem como esquecer. Em 1956 foi uma data maravilhosa, não porque eu nasci. Foi um ano maravilhoso por conta de que nós tivemos o lançamento do livro Os 10 Mandamentos. Você nem sabe do que eu estou falando. Né? Onde Charlton Heston estrelava esse filme na figura de Moisés, e ele ganhou, o filme ganhou Oscar de efeitos especiais porque aquele mar que ele abre foi feito de gelatina. Para se ter uma ideia. Né? Você vê como eu estou informado a respeito do ano. Né? Muito me interessa. Mas o fato é, no capítulo 149 dessa obra, no culto à prece, Emmanuel faz uma análise sempre muito sintética, mas de muita profundidade e de uma forma bastante simplificada. Ele vai trabalhar nessa lição, e via de regra, uma lição de página e meia, se tanto, né? Se tanto. Ele trabalha a força do pensamento, o seu impacto em nossa vida íntima e espiritual e o poder transformador da oração. Tanto é que ele toma o cuidado de falar a respeito do quesito espiritual, porque ele diz em outra obra, não é, no Consolador, ele vai dizer que é grande, é enorme o número de criaturas que desencarnam e mantêm na dimensão espiritual a todos os seus valores, opiniões e aspectos que lhe dirigiam a vida. Ponto. O que faz todo sentido, não é verdade? Porque a mudança, o desdobramento em caráter definitivo, porque às vezes a gente desdobra na casa espírita dormindo para assistir a palestra desdobrado, não é assim? Ou desdobrado. Mas o desdobramento definitivo, que nós chamamos de desencarne, não poderia fazer qualquer alteração brusca nos valores, aliás, no nosso plano mental. Não é verdade? Por quê? Nós fazemos essa experiência, e aí não é para meter medo em ninguém, não é? Até porque segunda-feira não é dia de desencarnar. Não é? Nós fazemos essa experiência todas as noites, não é fato? Saímos do nosso corpo todas as noites. Não é? E o retorno não nos altera
não é? A nossa personalidade, não nos altera os nossos valores, as nossas crenças, as nossas opiniões, não é assim? Por vezes, algumas mudanças se nós buscamos aproveitar bem este período. Na conversa com nossos mentores ou mentoras, no momento em que nós vamos nos recolher, solicitando que nos levem a locais de tratamento, se for o caso, de assistência, se for o caso, ou de estudo, para aproveitarmos esse período que nós estaremos só com a nossa organização se recuperando, se recompondo. Mas nós, como espíritos, se bem que se alguém já pode estar perguntando, mas existem casos onde o indivíduo, não entendendo o seu processo, nessa condição do desdobramento natural que ocorre através do sono, pode ficar isento dessas participações? Lamentavelmente, como diz André Luiz, é muito grande o número de criaturas que, não tendo noção sobre si mesmo, pairam sobre o corpo num processo quase, ou por que não dizer, anestésico, ou ficam do lado do corpo, sem ter consciência do que está acontecendo, para que o automatismo aconteça e, ao despertar, ele esteja de retorno ao invólucro físico. Veja, então, que nós temos uma boa notícia, não é verdade? A questão de aproveitarmos esse tempo, de termos consciência, de trabalharmos os nossos pensamentos de forma positiva, o nosso campo mental, não é? Arejado, para que nós possamos aproveitar esse período, que, às vezes, via de regra, de 6, 7, 8 horas, não importa aí o tempo, cada organismo tem a sua necessidade, mas de aproveitamento, aonde, quando retornamos, não necessariamente mantenhamos a lembrança daquilo que ocorreu, do que fizemos, etc., mas todo o conhecimento estará em nós e vai surgindo ao longo, pode ser do dia, das semanas, isso não importa, né? Vai surgindo de forma intuitiva, into de interior, né? Que em associação pode também haver a inspirativa, né? Quando vem através das pessoas que, a rigor, né, nos amam, nos querem bem e querem o nosso sucesso na presente existência. Veja como, então, Emmanuel ele é completo. E ele diz mais, ele diz, em relação ao pensamento e à nossa vida íntima, ele diz, nossa vida íntima é o nosso lugar. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com quem nós possamos progredir. Fantástico, né? E diz ainda, somos os construtores do nosso mundo interior. Olha que fantástico. Então, aí está a beleza da justiça divina atuando no ser. Na 621 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a questão, né, da onde se localiza, onde estão inseridas as leis de Deus. E a resposta todos nós sabemos, né? Ele diz, na consciência, significando que, à medida que eu amplie a minha evolução, eu mergulho com maior profundidade nessas leis, porque elas são completas, mas como nós não somos ainda completos, porque nós não somos imperfeitos, você sabia disso, né? Essa é a boa notícia. Nós não somos criaturas imperfeitas, nós somos criaturas incompletas. Já dissemos isso aqui em outra oportunidade, até porque Deus, que é perfeição absoluta, não cria imperfeição, o que seria uma aberração, a perfeição absoluta criar a imperfeição. É uma questão de terminologia, mas é bom que nós entendamos de uma maneira bastante adequada, não é? A perfeição não pode criar a imperfeição, a perfeição cria a incompletude. E aí nós vamos nos completando para alcançarmos o processo de perfeição, não absoluta, porque absoluta é Deus, e efetivamente mais uma perfeição relativa de grande importância, que nós temos como máximo para todos nós, Jesus. E então, à medida que nós vamos nos completando, nós vamos mergulhando mais nessas leis, porque elas não podem atuar só para o universo que nós vivemos, né? Até porque dele nós só conhecemos 5%. A tabela periódica que nós conhecemos
é exatamente dos 5% que nós conhecemos desse universo. Né? Para os pessimistas, meu Deus, quanta coisa tem que fazer. Para os otimistas, que bom, não é? Que bom, existe um mundo a ser descoberto em nós mesmos. Porque nós somos, não é, conforme Jesus diz, os deuses. E, obviamente, nós temos toda uma estrutura, temos todo um universo em nós. Porque cada célula sua será um ser similar a você, semelhante a você, semelhante a nós. Por isso que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer são animálculos infinitesimais inteligentes, ou seja, animaizinhos infinitesimais inteligentes, que serão, como nós somos. Olha a beleza, não sei se vocês... desculpe aí a empolgação, mas olha a beleza de Deus. É como se nós somos o Deus para essa estrutura, é o macro refletido no micro. Né? Porque para Deus, isso é claro que é simbólico, né? Nós seríamos as células, que vamos fazer toda a caminhada, né, num processo circular. Nós não saímos de Deus, evidentemente, porque é impossível sair de Deus. Né? Nós somos sustentados, como diz André Luiz no livro já citado há pouco, nós somos sustentados no hausto do Criador, não é? Como se fosse também, não é? Apenas simbolismo, não é? Como se fosse sustentado na respiração divina. Não é? Claro que Deus não tem uma característica antropomórfica, que seria uma característica humana, mas nós fazemos um verdadeiro círculo. E quando fazemos essa, que seria, né, simbolicamente esse retorno, somos esses seres divinos completos. Que, se a gente parar para imaginar, quando a massa se desloca da nossa estrela, que nós chamamos Sol, você tem aí a obra para mergulhar com maior profundidade, a Caminho da Luz, do mesmo autor que nós estamos utilizando aqui. Quando a massa se desloca da estrela, que nós chamamos de Sol, Jesus assume, então, para a construção não só desse planeta, mas de todas as dimensões relativas a ele. E tudo aquilo que seria incorporado nele, não só a gente, mas a criação como um todo, ele já era um espírito crístico há 4 bilhões e meio de anos. Significa que daqui a uns 4 bilhões e meio de anos a gente pode estar encarando essa estrutura de um espírito crístico. Não é uma beleza? Não é muito tempo, porque nós somos imortais. Não é? Não é muito tempo, nós somos imortais. O que é 1 bilhão de anos para quem nunca vai desaparecer? Mas também não precisa ficar empurrando com a barriga, né? Vou deixar a evolução para depois, porque o tempo passa. Né? E se nós somos construtores desse nosso mundo interior, significa que a justiça, todo o processo, age de nós em nós mesmos. Por isso o livre-arbítrio, né, que é o ponto central da justiça divina do ser, onde ele faz aquilo que ele acha que deve, e à medida que se conscientiza, porque a conscientização não se dá de uma única vez, nem seria possível, senão a dimensão espiritual seria uma grande clínica psiquiátrica. A consciência ela vai sendo, não é, à medida que o indivíduo possa, e é interessante, se suportar. À medida que ele possa se suportar, à medida que ele se conheça e ele possa se suportar no que conhece, quando vai fazendo o ajuste. Por isso que as leis divinas elas são educativas e não punitivas. Se elas fossem do estilo daquelas que nós criamos para gerenciar uma sociedade, os nossos erros, os nossos equívocos, até porque o nosso aprendizado, porque nós erramos no sentido de aprender, porque fazer certo da primeira vez é muito difícil para quem nunca fez. Não é? Então, o fato é, nós não estaríamos nunca resolvidos em nós mesmos. Seria um círculo vicioso, punitivo, do qual nós não sairíamos. Por isso que a lei não é de ação e reação.
porque ela é a terceira lei de Newton e ela é física. O que funciona, o que age no espírito é causa e efeito. Como causadores, causadoras, podemos ir causando, e à medida que tenhamos consciência, como nós não causamos só coisas equivocadas, causamos muitas coisas boas, nós fazemos o quê? Ampliamos esse processo positivo em nós mesmos. E aquilo que não é positivo, a gente trabalha para refazer. Olha que fantástico. E não precisa passar pelas mesmas coisas, ok? Não precisa repetir do mesmo jeito. É a situação que funciona com característica similar. Não é porque, né, de repente teve relacionamentos que foram muito equivocados, vai precisar repetir, porque isso seria o círculo vicioso. São situações com características similares. Por isso que investir em nós mesmos é um benefício gigantesco, né, em relação à nossa vida íntima, porque como a gente pensa é como nós vivemos. E tem uma relação. O mundo externo reflete o conteúdo do nosso universo mental. A gente vê e ouve aquilo que quer, ou pelo menos o que gosta. Não é um fato, né? E o pensamento sempre vai gerar sentimentos, atitudes e realidades. Isso é um fato, porque somos aí mais ou menos essa figura, emitindo e captando em regime integral, diuturnamente. Significa que nós não deixamos de abastecer e sermos abastecidos num processo de retroalimentação diuturnamente, ou seja, em 24 horas por dia. Nós temos uma antena emissora e receptora no centro do cérebro, que já foi chamada de epífise e hoje é caracterizada como, hoje não, já de algum tempo, caracterizada como glândula pineal, porque tem característica de um formato de uma pinha, e que André Luiz, no livro citado, repetindo Evolução em Dois Mundos, diz que é a glândula da vida mental. Se você enfiar um dedo aqui e outro aqui, você, quando encontrar os dois dedos lá no centro, você, claro, você terá desencarnado primeiro, mas você vai encontrar a glândula pineal. E esta glândula, que a ciência, bem pouco tempo atrás, porque questões de décadas, a ciência dizia que servia só para o controle das manifestações sexuais do ser, e depois ela cristalizava, não servia mais para nada, se sabe ainda muito pouco a respeito. Ela produz melatonina, DMC, faz o controle, não é, circadiano, dia e noite, etc. E por isso que aquele aparelhinho maravilhoso que a gente tem, se liga a ele na hora que estiver na cama, a luz azul influencia diretamente a pineal. Por isso que atrapalha muito o sono. Seja tela com luz azul, seja qual for, ela age na pineal. Porque a pineal entende ela, porque se ela controla o ciclo circadiano dia e noite, entende ela que é dia, você tem que ficar acordado, você tem que ficar desperto. É ela que funciona como essa antena emissora e receptora. Olha que maravilha, né? E ela possui, quando a pessoa diz assim, eu não tenho uma bola de cristal na minha cabeça. Tem sim. Porque a pineal tem cristais de apatita. E é interessante porque são esses cristais que agem como verdadeiras antenas, emissoras e receptoras em tempo integral. Quem tiver interesse deve estudar André Luiz e também mergulhar nos estudos feitos pelo Sérgio Felipe de Oliveira. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um especialista nessa área, espírita, trabalhando com os dois aspectos sobre essa glândula. Significando que o que eu emito, evidentemente não aquelas repetições, né, aquelas emissões, muito obrigado, aquelas emissões que se dão como um filme, né, que são muito rápido as imagens, mas aquilo que nos interessa e aquilo que são os nossos desejos
Esses são os aspectos com os quais nós nos conectamos nessa condição de retroalimentação. Alimentamos e somos alimentados. Por isso que Emmanuel, no livro Leis de Amor, nós vamos citando vários, a livraria tem à nossa disposição, depois você pode adquiri-los por um preço bastante módico, não é? Porque livro é luz, não é? Livro é luz. E vai estudando gradativamente. Nesse livro, Leis de Amor, ele vai fazer uma colocação significativa. Ele diz, o pensamento é um agente energético que nós lançamos na corrente da vida e que volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Ele diz mais, e quando nós lançamos esse agente energético, que ele faz esse processo de contar, isso é simbólico, não é? Porque é online o tempo todo, não é, não é uma situação que vai, depois volta, etc. Não tem cabeamento, ok? Não tem cabeamento. Aí o ponto é, quando nós lançamos um pensamento, veja como Jesus, há mais de 2000 anos, ele era, ele será. À medida que nós, inclusive, possamos evoluir, nós vamos mergulhando com uma profundidade nos ensinamentos dele. É tão interessante, né, que o vigiar e orar faz um sentido gigantesco, porque quando eu emito esse pensamento, se ele é um pensamento desequilibrado, diz, ele é um agente energético na corrente da vida, ele é matéria mental, porque ele é energia, similar à energia eletromagnética. Nós lançamos isso. Quando ele volta, como nós, por exemplo, não temos a nossa organização fisiológica 100% todos os dias, por exemplo, se você não dormiu direito essa noite, o seu sistema imunológico está devidamente um tanto quanto debilitado. Quando ele volta, qual é a conexão, aonde ele fará a conexão? Em pontos onde estejam mais fragilizados. Então, se eu tenho um problema no fígado, por exemplo, eu emito pensamentos sem controle, pensamentos desequilibrados, coisas que não me acrescentam a não ser coisas desagradáveis, esse pensamento vai, conecta-se com mentes, estejam essas mentes na dimensão em que estiverem, pouco importa, se são encarnados, desencarnados, pouco importa, abasteci, quando eles retornam, é um verdadeiro torpedo. Eu tenho problema no fígado, a energia está debilitada no fígado, a energia que vem é uma energia desequilibrada. Percebeu a conexão? Eu vou piorar. Veja como tudo está em nós mesmos. Por isso, o cuidado que nós temos que ter conosco. Porque a gente, isso claro que não é genérico, mas a gente toma muito cuidado com a vida alheia. Jung diz assim, seja você mesmo, porque os outros já são eles. Fantástico. Né? Seja você mesmo. Né? Cuide de você. Claro, não é um processo egoísta. É porque se nós nos cuidarmos bem, nós vamos refletir aquilo que fazemos conosco para os outros. Né? Há que se amar, há que se perdoar, há que se ser bom para consigo mesmo, para poder externar esse exercício de nós para as outras pessoas. Por isso que é tão interessante que, em relação ao nosso próprio cérebro e o pensamento, a neurociência confirma, o cérebro reforça crenças pré-existentes. Impressionante, né? Vamos lembrar de uma coisa, que é importante. Nós não somos esta estrutura aqui. Eu estou Humberto, você está João, Maria, etc., ok? Mas não é isto. Nós temos toda uma estrutura que nos trouxe até aqui. Toda uma estrutura que nos trouxe até aqui. O que é que tem lá que veio junto? Muita coisa boa, não é verdade? Porque se você parar para pensar, se nós pararmos para pensar, nós somos bons. É que a gente acha que sinônimo de bondade já é o top. Não, nós somos bons.
Não é o bom que a gente imagina como um espírito crístico, mas já somos criaturas boas, né? Se nós temos atitudes, pensamentos bons. Mas não é um bom completo, é um bom que vai se completando. E é interessante que, como exemplo, pensamentos positivos ou negativos condicionam a perfeição da realidade. Se eu tenho pensamentos negativos, as pessoas, as situações, tudo aquilo que eu vejo, me informo, me cerca, né? Mesmo aquilo que a mídia me traga, aonde eu darei importância. Percebe? O mundo é cinza. Por quê? Porque é a minha visão sobre, é o que prepondera. Por isso que nós temos que parar para refletir na condição de fazermos mudanças, não de uma hora para outra. Processo de reforma íntima não é processo autoflagelativo. É algo que nós vamos fazendo. E a figura... me perdoem a repetição da ilustração. Se você não gosta, mas pelo menos você conhece. Tem um prato italiano que é muito apreciado por quem vem de lá, né? Quem movimenta muito a mão assim, fala mais, que nem esse cara aqui, aí, né? Que se chama carpaccio. Aqueles que fazem essa comida sabem que precisa de um corte exato, quase transparente, não é? Se não for transparente, a nona torce o nariz. Você vai fazer tudo de novo, depois de tomar aquele grito, não é? A bronca já em grito, aí você vai fazer tudo de novo. O que é? Fatiando, não é? Olha, descobri que me conscientizei que eu tenho um hábito desagradável. Eu não elimino o hábito, eu preciso substituí-lo. Mas vai dar para substituir ele assim? Não, porque também não foi implantado assim. A implementação dele passou por todas essas etapas desse fatiamento para implementá-lo. Para substituí-lo, ele vai passar por todas essas etapas. Não é verdade? Ele vai ter que passar por todas as etapas. Mas se nós não investirmos em nós mesmos, nós tendemos à repetição. E a reencarnação também se repete. Por isso que buscar, tanto André Luiz como Emmanuel comentam a respeito. André Luiz diz, é grande o número de criaturas que vivem em automático. E Emmanuel diz assim, é grande o número de criaturas que saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço. Ou seja, André Luiz, mais especificamente em Sexo e Destino, diz nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, são 5 etapas. Os nossos irmãos animais irracionais fazem isso. Só que nós somos espíritos, não somos princípio inteligente ou princípio espiritual. Não basta apenas esses 5 posicionamentos, se é que a gente precisa ter 2 deles, né? A questão de se reproduzir e cuidar das crias, porque às vezes não tem essa responsabilidade imbuída no programa reencarnatório que nós fazemos. Ok? 0 de problema. Então são 3. Significa que, sendo espíritos, nós temos um adicional, que é o exercício das nossas qualidades para o fortalecimento do nosso plano mental, consequentemente, o fortalecimento da nossa espiritualização. E tem como fazer? Tem, claro que tem.
né? O Emmanuel vai dando outras dicas sobre o cérebro e pensamento, dizendo as paredes mentais, né, que são as prisões emocionais. O pensamento molda comportamento e percepção. É ferramenta criadora da nossa realidade. A pergunta que ele faz na obra, na citada no Fonte Viva, na lição 149, é: nós estamos construindo paredes ou asas? É uma pergunta que o mentor nos faz. E essa é uma questão reflexiva em nós mesmos. O que é que eu construo? O que é que eu mantenho? Não é? Porque se eu construo, o que é que eu mantenho todos os dias? E é uma coisa interessante porque não são situações que nos são desconhecidas. Porque parede é medo, raiva, mágoa. Só para citar esses três. Nós nem estamos colocando aspectos mais densos, né? Como, por exemplo, o ódio. Nem precisa. Para ter câncer, não precisa chegar no ponto do ódio. Já dá para tomar má água, que a gente já está resolvido. Não é uma verdade? A gente já está resolvido com má água, tomar má água. O fato essas são verdadeiras paredes, verdadeiras represas da onde o nosso fluxo energético positivo de amor, de paz, de equilíbrio, não consegue sair por conta, porque há um respeito de nós e nós mesmos. Ninguém vai forçar situações. O que vai acontecer, evidentemente, e o que acontece com cada um de nós, quando nós insistimos num ponto, é que chega um determinado instante que nós nos esgotamos em nós mesmos, não é assim? Se nós temos um problema com alguém, nós vamos remoendo aquilo, porque é um processo de remoer. Seria mais ou menos regurgitar. Né? Come, engole, volta o bolo, mastiga de novo, engole novamente. Né? Isso a gente já passou por esse processo. Deus do céu, por que manter um processo mental nessa condição, se isso ficou quando nós estávamos como princípio inteligente no reino animal? Mas essa condição de ficar remói, mastiga, come, engole de novo, volta, engole de novo. Chega um determinado momento que ou isso vira uma enfermidade efetiva no corpo físico, porque a enfermidade ela já é, no campo psicológico do ser, ela já é uma enfermidade. Pode se manifestar no corpo físico, sim. Muito bem. O que acaba ocorrendo com esse processo? Chega um determinado momento que a enfermidade, por exemplo, é a exaustão da criatura nela mesma, no sentido de tentar curá-la. Né? No sentido de curá-la. É engraçado, né? Como é que a gente pode imaginar? Mas é a condição de tentar a cura do ser nele mesmo. Ou então chega um determinado momento que nós não nos aguentamos. A gente diz assim, chega. Não é assim? Quando dá esse chega, abre-se uma pequena estrutura nessa parede mental que se montou e é por onde os mentores agem. Porque mentor não chega impondo. Quem impõe é obsessor. Né? Se algum... Não, faz desse jeito. Não faça porque é obsessor. É por ali que se infiltra. E o que são as asas do espírito? Exatamente a coisa que é o contrário. Quando se busca amar, quando se busca a esperança e a fé. São os aspectos, claro, isso num nível de desenvolvimento, conforme nós estamos dizendo, que estamos a caminho. Nós não amamos na intensidade daquilo que nós vemos, determinadas figuras que passam pelo planeta, sem citar Jesus. Não é figuras contemporâneas, não é como uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier e tantos outros, né? Divaldo Franco, etc. Criaturas que dedicam a sua vida e a sua missão é para a sociedade maior. Né? Às vezes nós estamos com a nossa missão com a sociedade menor, que se chama família. Ou, às vezes, nós estamos com a nossa missão conosco, para acertarmos nós mesmos.
Não é? São todos aspectos de programas reencarnatórios onde nós nos comprometemos conosco mesmos em realizar desta ou daquela maneira, sabendo que toda programação reencarnatória tem um espaço gigantesco para se fazer muito mais. Não é? E ampliar essa condição, não é? de questões de ter asa, porque o espírito ele é um viajante eterno e, na realidade, o pensamento é o veículo. Ele pode acelerar ou ele pode frear a nossa evolução. A gente pode dar uma alavancada na existência já. Não deixa para amanhã. Aliás, é a indicação do Cristo. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para estudar amanhã o que você pode estudar hoje. Pode ser uma página de um livro desse, mas não deixe, não vá para a cama, ou seja, não vá dormir sem que você não tenha se enriquecido com uma página. Já dissemos aqui em outras oportunidades, Masaharu Taniguchi, que foi o fundador da Seito no Ie, que escreveu 500 livros, pouca gente sabe disso. Não é? Ele dizia numa das revistas Ascendedor, que é o nome da revista traduzido para o português, ele dizia numa dessas revistas, também em obras em livros também, ele dizia assim, leia no mínimo uma página por dia. Uma página não é uma folha, porque uma folha é a página da frente e a página de trás. Ele está falando de uma página. Então, se você ler uma página de um livro, do que você gosta por dia, em 365 dias você terá lido 365 páginas. Consequentemente, você terá se enriquecido em mais um livro. Uma página. Não vá deitar sem fazer uma leitura enriquecedora para você mesmo. Porque o que nós fazemos nesse processo? Nós abrimos o campo. De repente, uma palavra é gatilho que nos remete às nossas raízes e abre o campo mental, para que os mentores tenham maior facilidade de atuar. Mas tem um processo que é prático e que nós sabemos que funciona, apesar de que tem gente que tem dúvida, não é? Que é o poder da oração, que ele também aborda na lição 149. Ele diz, no culto à prece nós lavamos o coração. Né? Porque às vezes a gente carrega aquelas coisas, assim, o que eu fui admitir aquilo que ele me fez ou que ela me fez? É porque você não tinha a experiência que você tem hoje. Que beleza. Se você tivesse a experiência que você tem hoje, você não ia permitir que determinadas pessoas fizessem, ou que nós fizéssemos determinadas coisas para outras pessoas. Olha que beleza. Então não adianta viver no passado, né? Porque a gente vai comprometer o presente e, consequentemente, não tem futuro, porque está vivendo lá atrás. E o que é pior, né? Está se fazendo um processo de autoflagelação, porque não resolve lá, porque já foi. Não vai resolver aqui, porque a gente vai arrumar mais confusão. E se deixar lá para frente, está vendo como o processo obsessivo acontece? Por quirelas. Por quirelas. Porque não tem, o processo obsessivo não tem obsessor e obsidiado. Né? Tem dois obsessores. Um é obsessor da vingança, o outro obsessor da culpa. São dois pacientes. Ou então o contrário. Um é o obsessor da oferta e outro é da procura, que são os casos também, né, onde os dois são dois pacientes que estão numa condição que precisam de tratamento, pura e simplesmente. Por isso que a condição, né, de literal limpa o coração, a prece limpa o coração. Né? Aquela prece que a gente faz, não com estruturas, não é? Previamente preparadas, decoradas ou coisa do gênero, mas aquela que você coloca de fato o coração, porque já se sabe de há muito, né? Nós temos células que estão no cérebro também no coração. Aliás, o coração é o primeiro que se forma, né? Depois ele desce. Mas na formatação do indivíduo é o primeiro que se forma. Veja a importância. Né? Aquela que você fala com o Criador.
E não precisa, sem formalismos, né? Fala com o Criador como se nós estivéssemos falando com uma pessoa querida. Aquela que a gente expressa, não é a questão de palavras, mas é o sentimento. E aí a oração muda o padrão mental e eleva a vibração e, inclusive, harmoniza a criatura. Ainda mais. Não é? A oração sincera gera força espiritual. Perceba, quando você faz a oração com sinceridade, a tua sensação é de como se você estivesse expandindo. E está, porque esse é o comando que se dá no perispírito, você expande. Não é? Se tiver uma pessoa clarividente do teu lado, verá você todo circundada por luz, que é o que acontece quando a gente toma passe aqui. Recebemos uma descarga energética, saímos daqui todos envoltos, não é? Em material luminoso. A manutenção desse material, que é material, ele é matéria, né? Porque é magnetismo que vai da dimensão física do médium e da dimensão espiritual, a manutenção deste material energético é de conta da condição mental de cada um. Olha que beleza. Você vai chegar em casa, se acabar a luz, você faz o maior sucesso. Todo iluminado, iluminada. Nossa, você veio do Piscenology. Pois é, maravilha. Eu vim para aqui para te dizer que eu te amo. Ah, mas eu moro sozinho, sozinha. Vá para o espelho e diga para você o quanto você se ama. Não é verdade? Tem gente que não consegue sorrir para si mesmo na frente do espelho. Não, eu vou ficar lá parecendo um debilóide. Seja um debilóide feliz. Não é? Já que você acha que vai parecer um debilóide, pareça um debilóide feliz. Não é? Mas não é, externe o que você... Porque se a gente não externar para nós o que é bom, a gente vai externar para quem? Como é que a gente vai querer externar coisas boas se a gente não externa para nós mesmos? Se a gente não olha para nós com os olhos realmente de amor, de paz, de equilíbrio. Aí você dá uma olhada no espelho, às vezes não está muito boa a faixa, mas de perfil até que vai. Né? Aquela história, você dá um desconto, coisa do gênero, não tem aquela musculatura de antes, né? Que era um verdadeiro bacalhau com cabeça, né? Porque, bom, vale lembrar que espírita não tem barriga, isso aqui é cinturão de reserva de fluido vital, ok? Então, relaxa na frente do espelho, olha como você é bonito, bonita, etc. Você acha que isso não é saudável? Isso é saudável! Você se olhando, você se valorizando, isso é saudável, isso não é livro de autoajuda, isso é realidade, isso é provado pela medicina, que até outro dia dizia que isso era tudo bobagem. Né? E o Brasil está sempre campeão em relação a isso. Já faz anos que a área da cardiologia é estimulada a falar sobre espiritualização, não sobre religião, com os seus pacientes, ver os valores das criaturas. Porque eu não sou uma máquina. Está dando problema aqui, está dando problema no motor, não é um motor separado. Precisa ver por que está dando esse problema. Ele é reflexo de uma situação que eu posso estar vivenciando. Então, olha a beleza de a gente buscar exatamente isso. E a prece transforma o íntimo e influencia o ambiente. O Emmanuel diz, tem 2 frases dele no livro já citado, que ele diz assim, quando nós fazemos prece, é como, de repente, nós entrarmos num quarto desarrumado e acendermos a luz. Evidentemente, né, a luz que nós acendemos não vai arrumar o ambiente, mas vai mostrar aquilo que a gente deve fazer. Fantástico. Ele diz mais. Ele diz assim, quando nós fazemos prece, nós achamos que nós mudamos, né, as pessoas e as coisas ao nosso redor. Na realidade, nós mudamos a nossa maneira de ver as coisas e as pessoas ao nosso redor. E aí nós passamos, como a gente muda a maneira de ver, começa a ver mais positivo, nós influenciamos as pessoas. É isso que ele está dizendo. A gente influencia as pessoas. E olha, cada um de nós tem o poder de uma influência gigantesca. A gente já deu esse número aqui, vamos dar de novo. Né? Porque é exercício de memória para mim.
Nós temos no nosso organismo 8 octilhões de átomos. Isso é o que nos forma. Se pegarmos essa energia condensada e formos utilizar para iluminar um estado, nós iluminaríamos o estado do Texas por 101 anos. Só o que tem de energia acumulada num corpo de uma criatura, ou seja, de cada um de nós. Olha o potencial que nós somos. Aí, de repente, mas sabe o que é? Pois é. Por isso que a nossa linguagem é uma beleza, porque a gente diz, pois é. Porque se é assim que você quer, é desse jeito que vai ser. Ponto. Como é que vamos mudar? Não é verdade? Mas, quando nós podemos influenciar, quantas pessoas, se não você mesmo, já não esteve em algum ambiente e já não lhe disseram, puxa, a sua chegada é tão importante, porque você muda o astral. Já aconteceu contigo? Já. Como também pessoas fizeram isso com você. Explore esse lado. Seja a diferença na vida das criaturas. Aliás, isso é dica da Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia assim, eu não permito que uma pessoa que chegue à minha frente possa sair sem que ela possa sair melhor. Olha a proposta do ambiente mental que a criatura preparou. Você vai sair melhor da minha frente. Você vira as costas, eu caio desencarnado, mas na hora que você estiver na minha frente, você é a pessoa mais importante. Se você perguntar se eu estou bem, eu vou dizer assim, nossa, eu estou tão bem que eu estou até desconfiado de tão bem que eu estou. Né? Claro, o que você quer levar para os outros? A sua imagem triste, a sua imagem sofredora, a sua imagem de coitadinho, de coitadinha. O mundo já está cheio. Né? A gente tem que mudar a essa estrutura. Imagina um Jesus, nos pintaram um Jesus com características tristes, um Jesus choroso, um Jesus sofredor. Isso é coisa de umbralino. Não é? Isso é coisa de umbralino. Imagina um espírito crístico. Claro que ele, com a sensibilidade dele, ele se emocionava com situações que as pessoas se emocionavam, por uma questão de sensibilidade. Mas agora imagina, um indivíduo que irradiava uma condição energética tamanha que uma criatura tocou na veste dele e se curou. Era amplo, era doação em tempo integral. Quem se curavam eram as pessoas. Por isso que ele diz... Ele vira para a moça e diz, a tua fé te curou. Ele dizia isso para as pessoas. A energia estava ali, a canalização era da fé de cada criatura que se aproximasse dele. Tanto é que quando ela toca, ele diz, quem me tocou? Aí os apóstolos dizem, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Por quê? Lembra, vinha Divaldo, as pessoas queriam tocar no Divaldo, o Chico, as pessoas queriam... Porque é muito nosso isso, né? Muito nosso, de externar carinho, etc. Principalmente nós brasileiros, né? Que nós temos uma influência italiana, e a italianada beija tio, beija prima, beija todo mundo, sai beijando, beija, abraço, e é uma coisa, e se não beija, aí já fica contrariado, porque você beijou, todo mundo não me beijou, aquelas coisas. Aí, né? Mas é uma realidade. É muito nosso isso, é muito natural, é muito bonito. E é interessante porque, claro que as pessoas queriam tocá-lo, mas não, mas me tocou diferente, porque de mim não tinha outra palavra, né? Não tinha a palavra magnetismo, não tinha nada, de mim saiu virtude. Ou seja, houve uma canalização. Aí a moça disse, fui eu, Senhor, porque ela, uma pessoa, numa situação dela, com hemorragia menstrual, a mulher não podia se apresentar sequer menstruada para um homem. Imagina em público. Né? Em público. Nunca. Imagina numa condição enfermiça. Pior ainda. Porque acho que nós já dissemos aqui, o preconceito era tamanho que eles diziam que a mulher que sangrava muito, né? Processo hemorrágico, uma enfermidade, ela tinha parte com o demônio, por isso que ela sangrava o tempo todo. Absurdo! Imagina ela se apresentando para Jesus e dizendo assim, tem um problema. Os caras apedrejavam ela ali.
não é? Porque ela não tinha direito a abrir a boca, e principalmente se manifestar por um homem, por um desconhecido e ainda publicamente. E ela se apresenta e diz, não, a tua fé te curou. Veja, somos nós em nós mesmos, mas vamos para os aspectos práticos de aplicação no cotidiano. Tudo o que a gente conhece, reflexão diária. Faça uma reflexão, procure se conhecer com profundidade e agradeça a Deus por você ser uma criatura única. Só existe você. Ninguém faz igual você. Ah, mas faz melhor. É diferente. Ninguém faz. É só você. Só tem a sua impressão digital, espiritual. Só existe você. Já não é motivo de gratidão? Senhor, eu agradeço pela oportunidade da existência. Ah, mas é que você não é casado com quem eu sou. Cada um faz as suas escolhas, neném. Não é verdade? É uma questão de escolha. Não vai botar a culpa em Deus, que não tem nada a ver com isso. É uma questão de escolha. Gratidão pela vida. Esse é o ponto. Autoobservação, se conhecer. Até porque só se conhecendo para se vigiar. Se não se conhece, não tem o que vigiar. Olha que coisa, né? Vive aí ao sabor das mentes alheias. A oração. E aquilo que nós antecipamos, uma leitura edificante. Uma pequena página, um pequeno trecho, faz uma diferença gigantesca. Nós nos lembramos até, comentávamos com uma conhecida nossa daqui de Orlando, outro dia a respeito da indicação do próprio Chico, quando aquelas filas enormes que se faziam para se despedir dele, aquilo era um verdadeiro consultório, né? Era um trabalho de assistência fantástico. Então, você ficava do lado, assim, olhando para ontem, como diz os cariocas. Nunca entendi olhar para ontem, mas, enfim. Eu sou casado com uma carioca. E ela, às vezes, ela está olhando para ontem. Então, eu ficava ali, olhando para ontem e tal. Mas, claro, que era um aprendizado. Aí chega uma moça com um bebê, e ela perguntou para o Chico, Chico, isso para o bebê. Veja a importância que existe para cada um de nós. Coisa simples, prática, possível. Dá para fazer hoje já. Né? Ela disse, Chico, quando é que eu devo fazer o evangelho para o meu filho? Fazer evangelho não é o evangelho no lar. Fazer uma leitura de um pequeno trecho. Né? Ele disse, o Emmanuel está aqui ao meu lado e pediu para eu perguntar para a senhora quanto tempo tem de nascido o seu bebê. Ele disse, Chico, ele é muito novinho, ele está com 2 meses agora. Ele disse, pois é, o Emmanuel pediu para eu dizer-lhe, então, que a senhora já está atrasada há 11. Ok? Percebeu-se grávida, não é? Você tem... Bom, os italianos, a gente já trouxe essa informação aqui, não vamos repetir. Os italianos descobriram isso durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Que as moças que ovulavam e engravidavam tinham um círculo que eles chamaram de círculo de vida ao redor delas. As moças que ovulavam e não engravidavam, eles descobriram com uns aparelhos, né? Assim... trecos antigos, descobriram que a moça que ovulava e não engravidava é porque ela não tinha esse círculo energético em volta que eles chamavam de círculo da vida. O que eles descobriram? Conexão do perispírito com a futura mamãe, que se dá antes dela ter relação sexual para o processo gravídico. Que fantástico, né? Ou seja, percebeu-se grávida, leia, porque se ele tiver consciente nessa ligação, ele vai entender tudo. Se ele não tiver consciente, ele vai receber as energias, as vibrações. Veja a importância. Se isso se dá para um indivíduo que está num processo inicial de reencarne, que dizer para nós que somos conscientes? Que temos consciência sobre nós mesmos, que podemos realizar, que podemos fazer em favor de nós mesmos, para que nós possamos ir construindo esse ser de luz
não é, que a gente às vezes admira no outro, na realidade, para poder dividir essa luz dentro das nossas possibilidades. Ah, mas eu sou assim meio palito de fósforo. Não importa. Você já viu a diferença? Não existe. Se nós apagássemos a luz aqui, não é porque o que é as trevas? A treva é a ausência de luz. Não é isso que nós aprendemos? Se a gente apagar a luz aqui e abrir a porta, o que sai? As trevas saem ou entra a luz? Pronto! Então significa, menor que seja, somos essas criaturas que podemos fazer a diferença. E usando de aspectos que são práticos, que são simples. Por isso que somos responsáveis pelo que nós alimentamos mentalmente. Então, cuidado com aquilo que você bota para dentro, cuidado com aquilo que você come. Não é o come da comida, também toma cuidado, né? Com aquilo que se come. É aquilo que se coloca na mente. É o que se mantém, é com que eu me alimento ou me retroalimento todo o tempo, porque nós vamos construir o futuro com o pensamento de hoje. A pergunta volta: nós estamos construindo paredes ou asas? E tem um roteiro que é muito bom, que é este aqui, que é um convite à mudança íntima. O evangelho não é religioso. Jesus não trouxe religião, ele trouxe um processo espiritualizante, norte para as criaturas, luz para a vida das pessoas. Por isso que não é um aspecto de uma criação de uma religião, nós é que fizemos isso. Lá estão os aspectos lógicos de uma existência. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Não, Pedro, não perdoe 7 vezes. É o Pedro apóstolo. Vê se tiver algum Pedro aqui, não se preocupe. Aí não perdoe 7 vezes, e sim 70 vezes, 7 vezes. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Né? Se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e faz as pazes com ele. Faz isso enquanto estás a caminho com ele. Se te demandarem 1 milha, anda outras 2. Né? Se te demandarem 1000 passos, anda outros 2000. Ou seja, se desapegue. Se te pedirem a capa, entrega também a túnica. Se desapegue, se abra para a vida, se abra para você mesmo. Ore, não é? Ore, peça para Jesus. Não é? E nós trouxemos aqui uma oração bem simples e belíssima, e pedindo para Jesus: Senhor, ensina-nos a pensar com amor, a sentir com esperança, a agir com caridade, que o nosso pensamento se faça luz e que tenhamos, acima de tudo, paz. Por isso que nós gostaríamos de desejar a você, amigo, amiga, a você e aos seus familiares, um Natal de muita luz e um 2026 de muitas realizações com Jesus, tudo isso envolto em muita paz. E por falar em paz, muita paz a todos.